Não falta sol aqui, não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão. Que há, meu país, que há? Então o que nós vemos é que essa degradação é uma coisa que incomoda, porque não é só a questão do produtor estar produzindo menos, mas é a questão de erosão, levando aí terra para os rios, né, que é um problema para a sociedade como um todo. Essa questão de nós termos uma queima do carbono do solo e que às vezes você está perdendo carbono para a atmosfera, que também é uma preocupação hoje, né, com essa questão do sequestro de carbono. Então é um problema que ele ultrapassa as fronteiras da fazenda, ele acaba entrando no interesse geral da sociedade, global, né? Porque hoje é uma preocupação muito grande em reduzir as emissões de carbono. E nós consideramos muito emissões de carbono o que o carro emite, é o que a geração de energia com carvão emite, mas nós esquecemos às vezes que o solo também emite, o solo respira. Então esse é um ambiente importante para nós conseguirmos aí equalizar essa situação do carbono, que é uma preocupação a nível mundial. Então o que nós entendemos é que essa questão da degradação, nós vamos ter cada vez mais buscar plantas mais adaptadas a esses ambientes, né, para poder não degradar ou ter um nível de degradação menor, e também fazer algumas correções quando for necessário, com algum calcário, algum insumo, para poder ter essas pastagens aí melhor, com maior nível de produção nesses ambientes. Perfeito. Então, dentro de tudo isso que o Dr. Orlando colocou, eu lembrei de um outro ponto, que com certeza é um ponto essencial, né, e chave para o desenvolvimento da agropecuária, do potencial agropecuário do Brasil, que foi numa das conversas que a gente teve, Zezé, onde você coloca o espírito que você identifica de união dentro do agronegócio, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como isso de fato, eu entendo que isso foi uma razão, um motivo para esse crescimento do agro e ser tão representativo no nosso PIB, por exemplo, e ao mesmo tempo eu entendo que é mais uma força para que esse agro continue crescendo, essa união dos produtores. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que quando você era oriundo do interior do país, principalmente das fazendas, dos sítios, né? Naquela época ainda não havia os grandes produtores, vamos dizer assim, do agronegócio, as grandes empresas, né? Não sei se eu posso citar algumas aqui que eu conheço, tipo a Marge, lá de Mato Grosso, a Bom Futuro, lá de Mato Grosso, empresas que são produtores, que produzem o grão que produz depois aquela massa que fica no chão da palha de milho, ela engorda o boi, ele mesmo de algumas coisas da soja, ele produz o alimento para o próprio gado dele, tudo. Como é que fala? É uma cadeia, né? Que o grande produtor criou hoje, que tudo é produzido dentro da própria fazenda, dentro da própria propriedade. E tudo oriundo dos grãos, tudo da terra. Na nossa época, quando eu era menino, eu lembro que o cara abriu uma roça, né? Derrubava a machado, as árvores, depois punha fogo. Eu lembro que a gente juntava as corvárias, empilhava, quando secava, botava fogo e plantava. Aquela terra, até um certo ponto, ela estava fértil. Sim. Aí, quando aquela terra começava a ficar fraca, derrubava-se outro pedaço. Que aí foi o que aconteceu com o tempo, foi essa evolução que houve na correção da terra, que é aquilo que você estava falando. Então, a terra começou a ficar fraca, o cara reconduz ela através da fertilização, vamos dizer assim, né? Sim. E com isso a gente cresceu produtivamente, hoje nos tornamos os grandes produtores de grãos e os maiores do agronegócio no mundo inteiro. Eu acho isso hoje fundamental e eu vejo nas feiras que a gente toca, quando vai fazer show, isso tem muito ligação, a gente tem muito contato com
com o homem, com o empresário do agronegócio. O empresário do agronegócio hoje fala outros idiomas, fala inglês, ele é formado, ele teve uma formação, como o Orlando tem uma formação dentro da agronomia, né? Sim. Então a gente vê que a pecuária se tornou, a pecuária e o agronegócio, como um todo, se tornou um espaço muito grande para profissionais. E só aceita hoje profissionais de grandes categorias. Não dá mais para você aceitar lá na fazenda só aquele cara que sabe mexer, o peão mesmo que mexe com a enxada, que sabe fazer um buraco e colocar uma estaca, né, para fazer uma cerca de arame. Não, a agropecuária hoje, ela evoluiu em todo sentido, no maquinário, na produção. Então, eu vejo que esse povo, cada dia que acontece e que passa, eles crescem mais entre eles, a união. Hoje você tem empresas que ele tem escola para... eu estive visitando a Bom Futuro, por exemplo, lá. Eles têm a escola para criar o profissional, ele tem a escola para as crianças dos funcionários, ele tem a residência para o funcionário. Aí você vê um cara aqui, um tratorista, um maquinista qualquer dele lá, ganhando um salário que às vezes um médico não ganha. Aí você começa a entender o porquê que o agronegócio ficou tão forte, porquê que ficou tão importante no Brasil. Porque não é só o grande fazendeiro, eu não gosto de usar a palavra latifundiário, que dá a impressão que é pejorativo. Mas não é só o grande latifundiário que fica bem na história. O cara que trabalha ali também, ele tem um bom emprego, ele é respeitado como um bom profissional, a família dele é bem criada, os filhos têm escolas boas, moram em casas boas, as feiras são supervalorizadas, as empresas envolvidas para fornecer materiais para o agronegócio também, cada empresa ali, em cada segmento, você olha, eu estive agora na AgriShow recentemente, viu quantas empresas tem, o quanto se envolve. Então, essa união é exatamente feita por isso, pelo resultado positivo, e porque um sabe que depende do outro e um valoriza o outro, né? Não são concorrentes, é engraçado isso. Não existe concorrente, eu vou ser o maior fazendeiro da região, não existe essa concorrência. Aqui mesmo já aconteceu várias vezes de pegar fogo no pasto de um vizinho nosso aqui, e o nosso maquinário sai daqui correndo para ajudar a apagar o fogo de lá. Quando aconteceu conosco também, um vizinho aqui pegou também, há uma confraternização entre os vizinhos, entre os produtores, tudo. Isso tudo acaba criando uma união, é meio que uma família. O agronegócio hoje é como se fosse uma grande família. Se a natureza nunca reclamou da gente, do corte do machado, a foice, do fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que há? Se nessa terra tudo que se planta dá, que há, meu país, que